O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Quarta parte. Nossa atitude diante da Palavra. Capítulo 18. Nossa atitude diante da Palavra. Agora chegamos à quarta e última parte, que trata da nossa atitude diante da Palavra. A Palavra não tem somente seus ministros, mas tem também aqueles a quem é ministrada, os ouvintes. A eficácia ou a deficiência do ministério da palavra afeta diretamente a audiência. Sem dúvida, o próprio ministro carrega grande parte da responsabilidade. Todavia, os objetos da mensagem também são responsáveis. Para que haja uma real liberação da palavra, o pregador e a audiência têm de dividir a responsabilidade. A audiência pode atrapalhar a liberação da palavra e impedir seu fluxo. Há muitos exemplos bíblicos em que os objetos da palavra são enfatizados. Nossa esperança é adquirir alguns insights, algum vislumbre, a partir desses exemplos. Consideremos em primeiro lugar que o Senhor esconde suas palavras dos sábios e entendidos. Primeiro, vejamos Mateus capítulo 13. O Senhor estava falando em parábolas, uma vez que Deus não pode se revelar para os sábios e entendidos, como lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Tais pessoas não podem esperar revelações de Deus e, portanto, não são capazes de receber suprimento da palavra. Elas não somente são incapazes de receber revelação diretamente de Deus, como também são incapazes de receber revelação por meio do ministério da palavra. Sempre que há pessoas com atitude de sábias e entendidas na audiência, o ministério da palavra é enfraquecido ou totalmente obstruído. Quanto mais as pessoas se consideram sábias, mais dificuldade têm de receber iluminação. Quanto mais fortemente dependem de si mesmas, mais se afastam da palavra de Deus. Uma coisa podemos observar: nas profecias do Antigo Testamento, muitas vezes as palavras estão fechadas e seladas, conforme Daniel, capítulo 12, verso 9. Isso mostra que a palavra pode ser liberada ou fechada depois de ser liberada. Não tentaremos explicar aqui o significado desse fechamento, nem determinar por quanto tempo ela fica selada. Queremos apenas estabelecer um princípio espiritual que afirma que o homem pode ouvir Deus falando e mesmo assim aquela palavra ficar fechada para ele. Ele pode tocar a palavra de Deus, mas ela pode continuar selada para ele. Daniel nos mostra o fato da ação de selar, enquanto o Senhor nos mostra as suas causas, a sabedoria e o entendimento humano. O Senhor esconde sua palavra dos sábios e entendidos, a fim de que não compreendam. Assim, o Espírito Santo esconderá a palavra de todos que se consideram sábios e entendidos, de acordo com a mente divina. Um princípio básico é revelado na Bíblia. Depois que o ser humano comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida foi tirada do seu alcance. Dali para frente, um querubim com uma espada flamejante guarda o caminho para a árvore da vida, como podemos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Assim que o homem se apossa do caminho que procede da árvore do conhecimento do bem e do mal, fica incapacitado de tocar a vida. Tal contato, então, não somente é impossível, como também proibido por Deus. Esse é o significado do fechamento. Significa mais do que a incapacidade humana, é também a proibição divina. Esta questão é muito séria. Sempre que um indivíduo se concentra no conhecimento, a vida lhe escapa. Tenha em mente que quando você se gaba de sua sabedoria e do seu entendimento, considerando-se superior, a palavra de Deus está escondida de você. Você não a percebe, vê vagamente, mesmo quando deseja intensamente. Esse é o selo de Deus. Lembremos que o Senhor Jesus orou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, conforme Mateus capítulo 11, versículo 25. Deus faz isso com um propósito,
Consequentemente, no ministério da palavra, a atenção deve se concentrar na condição dos ouvintes. Talvez, ao pregarmos para aqueles que são recém-convertidos, não precisemos exercitar demais nosso espírito, nem precisemos nos valer de muita luz ou palavras. E quando se trata de pregar o evangelho aos não salvos, sentimos que temos de esgotar bastante nosso espírito e nossas palavras. Naturalmente, se tocarmos a revelação mais elevada de Deus, as coisas espirituais mais elevadas e mais práticas, é óbvio que precisaremos de mais palavras, mais luz e mais espírito. Suponha, porém, que se apresente alguém que se considera sábio e entendido. Deus deseja esconder dele essas coisas. Deus não somente não as revelará diretamente a ele, como também o ministério da palavra ficará obstruído em sua presença. Se a ocasião exigir menos liberação do Espírito, sua obstrução pode não ser muito grande. No entanto, se a exigência do Espírito for grande, ele se torna um impedimento formidável ao ministério da palavra. A força da revelação divina é enfraquecida, porque Deus não deseja que aquele indivíduo perceba. Além da condição do ministro, os ouvintes da palavra constituem outro problema. Se houver na audiência um indivíduo cuja condição é adversa à bênção de Deus, ele afetará a liberação da palavra. A palavra cairá por terra, mesmo que o ministro seja poderoso. Não sabemos bem como os ouvintes podem afetar a pregação, mas sabemos que se trata de um fato. Portanto, quando aprendemos a ser ministros da palavra, devemos lembrar que às vezes a palavra é obstruída por nós mesmos e outras vezes por outras pessoas. Suponha que depois de ter resolvido todos os seus problemas, você ainda seja incapaz de liberar a revelação e as palavras. Então você sabe que a dificuldade pode estar nas atitudes que se oferecem para os objetivos da palavra serem atingidos. Para aqueles que são iniciantes no ministério, o obstáculo em geral está neles, pois a revelação que têm é limitada e sua luz é inadequada. No entanto, para aqueles que já receberam uma revelação pura e forte e têm ministrado muitas palavras, seus sentimentos delicados podem estar obstruídos e suas palavras são impedidas quando têm contato com pessoas de espírito orgulhoso ou aqueles que estão privados da bênção divina. O espírito é extremamente sensível. Uma de suas características é que assim que você libera a palavra, seu espírito e o Espírito Santo, assim como suas palavras, são liberados. No entanto, há um indivíduo na audiência que se acha sábio. Ele é um observador. Ele bloqueia a palavra e a impede de fluir livremente. Às vezes, nós desejamos levar nossos irmãos à luz de Deus, a fim de que possam se conhecer, ou desejamos liderá-los ao Senhor, a fim de que vejam a glória do Santo. Note o quanto esta revelação é pura. Não se trata de doutrina nem de ensino sistemático, mas apenas revelação, pura revelação. Ora, durante o processo de iluminação, se estiverem presentes alguns irmãos que adotam uma atitude de meros observadores, apenas assistindo à performance do pregador, com o espírito fechado, agindo como se não precisassem da palavra de Deus e sem desejar se submeter a Deus, o pregador descobrirá que suas palavras ficam tão pesadas que ele mal consegue articulá-las. Quanto mais espiritual for a pregação, mais facilmente o pregador será afetado por pessoas desse tipo. Quanto menos espiritual for a mensagem, menos influenciado o pregador será. O Senhor não abençoará essas pessoas. Por isso é tolice alguém se considerar sábio e entendido. E as revelaste aos pequeninos. O Senhor concluiu. Quanto mais terna for a atitude da palavra, com mais força ela é proclamada. Quanto mais humildes os ouvintes, mais poderosa é a palavra. Quando os ouvintes estão totalmente dispostos a obedecer, a palavra manifesta mais luz e revelação a eles. É difícil ajudar aqueles que não desejam receber ajuda,
mas é relativamente fácil ajudar aqueles que aceitam ajuda. Este também é um princípio espiritual básico. Muitos são os que encontram dificuldade para receber ajuda. Eles resistem à palavra e ao seu significado, questionam a Bíblia. Obviamente, é difícil serem ajudados, visto que a iluminação de Deus deve perfurar muitas camadas de crítica e resistência antes de alcançar o coração. Quanto mais uma pessoa se parece com uma criança, mais propensa ela está para receber a ajuda do Senhor. Aquele que abre o coração para Deus descobre que seu espírito também se abre. Para esse, o ministério da palavra será poderoso e ele receberá mais revelação. Deus resiste aos obstinados, mas concede graça àqueles que são como crianças, àqueles que buscam com humildade, simplicidade e mansidão. Por quê? Porque Deus destruirá a sabedoria dos sábios e a inteligência dos entendidos. Veja em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19. O Senhor nos colocará numa posição na qual poderemos dizer: minha sabedoria e meu entendimento não servem para nada. Se você depender da misericórdia de Deus, pode olhar para trás depois de 3 ou 5 anos de disciplina e confessar o quanto sofreu por causa de sua própria sabedoria. Você devia ter recebido mais graça, mas sua sabedoria humana bloqueou o caminho. Quantos cristãos ainda não se deram conta do dano que a arrogância da sabedoria humana trouxe às suas vidas? No dia, porém, que se renderem à misericórdia de Deus, saberão. Demos atenção agora a uma segunda questão. Cristo é nossa sabedoria. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19. Seu propósito ao fazer isso é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, como lemos no verso 29. Numa palavra, Deus não deseja que ninguém seja orgulhoso. Ele lança fora a sabedoria e o entendimento que geram orgulho. Nós temos nossa própria sabedoria, mas precisamos do poder. Somos sábios, mas também somos fracos. Deus transforma nossa sabedoria em insensatez, mas também transforma nossa fraqueza em força. Trata-se de uma tarefa difícil, mas Deus a realizou. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Deus destruiu a sabedoria dos homens, mas lhes deu o seu poder. Como explicamos isso? Como se pode resolver o problema do poder destruindo a sabedoria humana? Como Deus destrói a sabedoria dos homens a fim de manifestar seu poder? O próprio Senhor Jesus torna-se nossa sabedoria. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Neste versículo deveria haver 2 pontos depois da palavra sabedoria, pois esta sabedoria inclui justiça, santificação e redenção. Como Deus transforma Cristo em nossa sabedoria? Depois que nossa sabedoria humana é derrubada e nós nos tornamos tolos para Deus e aceitamos a Cristo como nossa sabedoria. O poder de Deus manifesta-se em nós de 3 formas: Cristo, nossa justiça, Cristo, nossa santificação e Cristo, nossa redenção. É preciso um tremendo poder para nos fazer justos, santos e redimidos. A redenção aqui aponta especialmente para a redenção do corpo físico. E tudo isso está incluído em Cristo como nossa sabedoria. Em outras palavras, Deus revela toda a sua graça em Cristo. Aquilo com que nós estamos diretamente em contato é revelação, mas o resultado final será justiça, santidade e redenção. Isso resolve o problema do poder e também da sabedoria. Quando o problema da revelação é resolvido, todas as riquezas espirituais são expostas, enquanto toda a pobreza espiritual é abolida. A visão é fundamental nas questões espirituais. Uma vez que enxergamos, tudo é resolvido. Nós não podemos tocar diretamente a justiça,
embora possamos receber revelação dessa forma. Quando há revelação, a questão da justiça também é estabelecida. Devemos possuir a justiça mediante a revelação, pois esta é a maneira como Deus a concede. Talvez isso explique por que o Senhor rejeita a nossa sabedoria humana. Quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, a sabedoria divina não tem lugar. Portanto, não haverá revelação. Quando cessa a revelação, todas as bênçãos espirituais são interrompidas. A força espiritual diminui, bem como o discernimento espiritual. Entretanto, essas coisas aumentam quando a tolice espiritual diminui. Os dois elementos estão intimamente ligados. Ninguém pode receber as obras do Senhor diretamente, uma vez que todas as suas obras são baseadas na revelação. Aquele que tem revelação tem tudo. Quando tentamos receber as obras do Senhor separadas da revelação, descobrimos que é impossível. Podemos reconhecer que somos pecadores e assentir mentalmente que Jesus é o Salvador, mas nossas orações não terão eficácia se não houver entendimento espiritual. Podemos até pregar sobre a doutrina da salvação, entretanto ela cairá sobre os ouvintes como água fria. É o que acontece quando tentamos aceitar as obras do Senhor separadas da revelação. No entanto, quando os nossos olhos são abertos só um pouquinho para enxergarmos que o Senhor já morreu por nós, podemos imediata e espontaneamente aceitar a morte do Senhor, independentemente do meio ambiente, se estamos orando sozinhos em nosso quarto ou ouvindo uma pregação. Aquele que toca a revelação recebe a Cristo. Similarmente, aquele que ainda não tocou a revelação não é capaz de receber a Cristo de verdade. A questão é se recebemos ou não revelação, o que constitui um princípio fundamental. Deus fundamentou suas obras na revelação, por isso, somente dessa forma os homens podem se envolver com elas. Ao aprendermos este princípio fundamental, podemos rapidamente entender quanto a nossa atitude pode afetar o ministério da palavra. Sempre que as pessoas se consideram sábias e entendidas, Deus se oculta delas. No entanto, quando nos aproximamos do Senhor como crianças, simples, humildes e com o coração aberto, o Senhor naturalmente será a nossa sabedoria. Quando Ele se torna a nossa sabedoria, nosso problema de poder também é solucionado. Aqueles que têm a Cristo como sabedoria também possuem justiça, santificação e redenção. A realidade espiritual baseia-se na revelação de Cristo. Ao tocarmos a revelação, tocamos a realidade. Todos os problemas concernentes à justiça passada, à presente santificação e à futura redenção são solucionados na sabedoria. Tendo Cristo como sabedoria, nós temos todas essas coisas. No entanto, se aqueles a quem o ministério é dirigido forem orgulhosos, arrogantes e fechados, serão incapazes de receber a revelação. Por esta razão, temos de aprender a ser humildes e simples diante de Deus. Quanto mais orgulhosos formos, mais nos afastaremos da revelação de Deus. O ministro da palavra não poderá nos ajudar. Pelo contrário, nós o atrapalharemos. Deus esconde todas as coisas dos sábios e entendidos, mas se revela aos pequeninos. Tomemos nota ainda acerca de um terceiro ponto. Quando Deus não está disposto a se revelar. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, como lemos em Romanos, capítulo 11, versículo 8. Esse texto refere-se à nação judaica, a qual até o presente momento não é capaz de enxergar nem de ouvir. Note que a condição de Mateus capítulo 13 é muito mais grave do que a de Mateus capítulo 11, onde o encobrimento é temporário, enquanto em Mateus capítulo 13 ele é permanente, com base nos acontecimentos de Mateus capítulo 12. Esta é a situação relatada em Mateus capítulo 12. Depois que o Senhor Jesus expulsou um demônio, pelo poder do Espírito Santo, os judeus afirmavam com veemência que ele agira no poder de Belzebu, pois odiavam o Senhor sem causa.
Interiormente, eles sabiam que ele expulsara o demônio pelo poder do Espírito Santo. Mas o ódio que sentiam era tão grande que blasfemaram contra o Espírito Santo, atribuindo o poder de Jesus a Beelzebu. Dentro do coração, eles guardavam um enorme preconceito. Eles sabiam que se reconhecessem que Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, teriam de crer nele. No entanto, já tinham decidido não crer e por isso preferiram rejeitar a Jesus. Por isso afirmaram teimosamente que ele agira no poder de Beelzebu. O coração dos judeus estava endurecido como granito. A partir desse ponto, pode não haver mais oportunidade de perdão, seja nesta era ou no porvir. O pecado imperdoável é cometido quando as pessoas negam veementemente a obra distinta do Espírito Santo, afirmando abertamente ser obra de Beelzebu. Entre todos os nomes atribuídos a Satanás, este é o mais vil, pois significa Senhor das Moscas. Como o coração humano pode ser tão duro? Este é o pior pecado em toda a Bíblia. Nenhum outro se compara a ele. Este pecado jamais será perdoado. Isso explica porque a partir daquele episódio o Senhor Jesus adotou o uso de parábolas. Os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? A resposta foi: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Os que tinham coração de pedra ouviram a parábola do semeador, mas não entenderam seu significado. Ouviram sobre pedras, pássaros e espinhos, mas não conseguiram perceber as aplicações. Também ouviram sobre o bom solo, mas não souberam o que ele representava. Aqui o Senhor Jesus nos ensina um princípio básico. Devido à prática de tal pecado, Deus fecha sua palavra, de modo que eles olham sem ver e escutam sem de fato ouvir nem entender. O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Conforme lemos em Mateus, capítulo 13, versículo 15. É como se Deus os proibisse de se arrependerem. Enquanto o indivíduo se agarra às suas inclinações e preconceitos, recusando aceitar a luz e tentando encontrar falhas na verdade, a luz divina pode de fato se fechar para ele. Aquele que não tem revelação nem luz, vive nas trevas. Portanto, nós temos medo de pecar sem saber, especialmente este pecado tão terrível. Reconhecemos que um pecador pode ser salvo, até mesmo um fariseu pode ser salvo, pois Deus sabe como lidar com pecadores. No entanto, não há como salvar aquele que se recusa a enxergar. Mateus capítulo 13 e Romanos capítulo 11 mostram este princípio, que uma pessoa pode se colocar numa posição espiritual na qual é completamente privada da luz de Deus. É isso que chamamos de proibição de Deus ou selo de Deus. Algumas pessoas estão se debatendo nas profundezas do erro, não por causa de sua tolice, mas por causa de sua própria sabedoria. Uma falta causada pela tolice pode ser facilmente perdoada, mas um erro cometido por causa da sabedoria humana é duro de ser perdoado, porque neste caso a pessoa não cometeu somente um erro, mas algo que ela sabe bem em seu coração que é errado. Quando o coração humano se volta contra Deus, ele cela seu entendimento. Trata-se de uma questão muito séria. Quando Deus não está disposto a se revelar a alguém, ele se oculta. Quando Deus trata o indivíduo desta forma, ele está perdido. O que mais poderia ser comparado a este estado? Portanto, devemos orar. Ó Senhor, nunca permita que nós caiamos em tal insensatez, falando palavras arrogantes. Nunca permita que sejamos tolos para resistir à luz. E nunca permita que nos aproximemos do ponto onde não há mais arrependimento. Como pode haver arrependimento se não houver revelação?
Selar a revelação é selar a oportunidade de arrependimento. Selar o arrependimento é selar o perdão. Quando o indivíduo peca contra o Espírito Santo, nenhuma revelação é dada a ele, o que o priva também da oportunidade de arrependimento. Não conseguiu ver nem ouvir, e por isso não entendeu. Quer dizer, ouviu as palavras, mas não houve revelação. Alguns irmãos e irmãs não estão dispostos a aceitar ou obedecer em certas questões, pois têm alguns preconceitos. Mesmo que uma questão esteja correta, eles insistem em dizer que está errada. Como então podem receber revelação nessas questões? Aquele que é capaz de receber revelação de Deus precisa considerar a possibilidade de que pode estar errado. Aquele que deseja receber luz não pode ser arrogante. O Senhor pode facilmente iluminar aquele que é manso e humilde. Ele lhe dará revelações básicas e avançadas. Por isso temos de aprender a abrir nosso coração diante de Deus, a fim de que possamos continuar recebendo sua luz. Observemos ainda um quarto ponto. A luz nunca espera pelo homem. A luz nunca espera pelo homem. Muitas vezes nós somos como aqueles que se aproximaram do Senhor para pedir pão. Não temos certeza de podermos obtê-lo. Temos de reconhecer que Deus tem suas obras na terra, que a linha de sua obra nunca foi rompida e ela segue adiante. Aqueles que têm entendimento espiritual podem descobrir onde está essa obra. Se falharmos, não poderemos participar. Se guardarmos preconceitos em nosso coração, não conseguiremos ver. Suponha que falhemos em ver o que Deus fez há 20 anos. Como então poderemos nos alinhar com o que Ele está fazendo hoje? Por isso, jamais devemos perder o alinhamento com os movimentos de Deus. Sejamos humildes e dispostos a aprender. Uma coisa é certa: Deus tem seus planos e está trabalhando passo a passo em direção ao seu cumprimento. Temos de segui-los ano após ano. Quando o nosso espírito se mantém humilde e manso, somos capazes de tocar um pouco as obras de Deus. Se começarmos a ficar orgulhosos e arrogantes, Deus nos colocará de lado. Efésios capítulo 4 prediz que a igreja alcançará a maturidade. Deus deseja levantar seus ministros a um nível mais elevado. Alguns podem ter tocado as coisas mais elevadas de Deus, enquanto outros precisarão de 10 ou 20 anos de tratamento para descobrirem como alcançar essas coisas. Muitas questões espirituais têm um elemento de tempo, e nós ainda estamos longe de alcançá-las. Por isso, precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, a fim de que possamos aprender algo substancial e real. Que Deus levante ministros para a sua igreja, e que nós possamos aprender tudo o que devemos aprender. Amém.